Olá, estes são os destaques do GTV Esporte de hoje. Jogo beneficente movimenta o futebol garcense neste fim de semana. Seleção local e veteranos do Grêmio Novo Horizontino vão se enfrentar neste domingo no campo do antigo CT. Ingressos continuam sendo vendidos ao preço de R$10. Copa de Futsal Ferroviária termina a semana como líder isolada. Casinha de Lata, com irregularidade e tudo, derrota o Tateno. Você vai acompanhar reportagem em especial desta partida. Fim de semana tem rodada normal do futebol suíço Master Garcense e também da Copa Regional do Bom Senso. Lendas do esporte, você vai conhecer mais uma personalidade que terá sua linda trajetória esportiva contada aqui no GTV. Isso e muito mais a partir de agora, dentro de mais uma edição do GTV Esporte. Um fim de semana sem movimentação pelo campeonato amador e também pelo futebol suíço. Você já sabe, teremos um jogo beneficente em prol do ex-zagueiro Mauri Ribeiro Proença neste domingo, no campo do antigo CT. Mas sobre esse assunto, vamos falar daqui a pouquinho, porque neste momento você já vai poder acompanhar na tela a movimentação do futebol suíço Master neste sábado, com todas as partidas começando às 15h30. Jogos pela primeira fase, sexta rodada, no Heitor Gonçalves, Guanabara e Dinos, Martim Carvalho, Palmeiras e Real Garcense, Marcos Antônio da Silva, Tencaf e Aliança, João Luiz Ancopé, Salek e Corinthians, Nalderto Silva Braga, Sec e Ciborgue. Vai folgar nesta sexta rodada do retorno a equipe do SEAC. Vamos à classificação. A primeira fase aponta o Aliança com 36 pontos e um jogo a menos, liderando o campeonato. Salek tem 34, Dinos, Guanabara e SEAC 23, Real Garcense 22, Ciborgue 21, Sec 20, o CAF tem 10 pontos, Palmeiras com 7, ao passo que o Corinthians é o lanterna da competição, com apenas e tão somente 5 pontos ganhos até o momento. Saindo do Master, indo para as categorias de base. Neste sábado pela manhã, vai começar às 8h30, hein? Confronto entre Segel Garça e CHG Garça pela fase de classificação da Copa Regional do Bom Senso. De olho na tela. Serão confrontos em 3 categorias, no Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Aliás, Garça é o único município que tem 2 agremiações disputando, cada uma com 3 categorias, ou seja, nossa cidade tem 6 times disputando a Copa Regional do Bom Senso. Vamos aproveitar e conferir a classificação da primeira fase até o momento. No Sub-11, o Lupércio vai liderando com 12, Gália com 9, Echaporã e Ubirajara com 4, CHG e Alvinlândia com 3 e a Segel, que ainda não ganhou pontos. Agora a classificação do Sub-13, que tem Ubirajara e Segel Garça liderando com 10, Gália tem 9, Alvinlândia com 7, CHG Garça e Echaporã com 6, ao passo que o Lupércio tem apenas 1 ponto ganho. Agora você vai conferir o Sub-15, onde Gália vai liderando com 8 pontos. Ubirajara tem 7, Alvinlândia e Lupércio com 5, Segel 4, CHG e Echaporã, que até o momento somaram 1 ponto ganho.
Seguindo com mais movimentação do futebol, neste sábado, no mesmo local dos jogos da molecada pela manhã, só que à tarde, às 15h30, o Pé de Cana vai enfrentar a equipe do Ouro Verde da cidade de Bauru. A diretoria solicita aos atletas para que os mesmos estejam, pelo menos, 30 minutos antes do início da partida, confirmando previsto para as 15h30. E no domingo, a cidade, em termos de futebol, vai parar, para que todos possam acompanhar a partida envolvendo uma seleção local frente aos veteranos do Grêmio Novo Horizontino. Conforme já foi amplamente divulgado, inclusive aqui mesmo pelo GTV Esporte, é uma partida beneficente. A renda oferida será enviada aos familiares do Mauri Ribeiro Proença, ex-zagueiro do futebol suíço, com passagem pelo Dinos, pelo Ospior, pelo Cosminho. O Mauri, que foi acometido de uma grave enfermidade e está passando por um delicado tratamento médico. Por isso, os amigos do Mauri prepararam, organizaram e estarão realizando neste domingo essa partida de cunho beneficente. O ingresso apenas e tão somente R$10. Se você ainda não adquiriu ou não quer adquirir antes do jogo, no domingo, momentos antes da partida, os ingressos estarão sendo vendidos pelos colaboradores deste evento, lá mesmo no antigo CT do Garça Futebol Clube. Confirmando, a partida vai começar às 10h e vamos novamente mostrar para você o cartaz de divulgação dessa partida. Campanha Amigos do Mauri, e ele aparece jogando pelo Cosminho, jogo beneficente, Amigos do Mauri contra os veteranos, os Masters do Grêmio Novo Horizontino. Nesse domingo, a partir das 10h no campo do CT, estivemos confirmando mais uma vez com o Celso Felipe de Souza, o Celcinho, que é um dos organizadores desse confronto que tem chamado bastante atenção, que vários jogadores de renome estarão presentes, entre os quais o ex-zagueiro do Internacional de Porto Alegre, o Índio, que foi campeão pelo Colorado Gaúcho em diversas competições. Tem o Carlos Zara, que jogou pelo Coritiba, o Alessandro Cambalhota, que defendeu o Santos Futebol Clube, Luiz Carlos Goiano, que jogou pelo Grêmio e também pelo São Paulo Futebol Clube, o próprio Genilson, que hoje é o presidente da equipe do Grêmio Novo Horizontino, e tem muito mais. O Esquerdinha, que jogou no São Caetano e chegou até a ser convocado pela seleção brasileira. Então será uma partida beneficente que deverá ter um grande público. É obrigação da comunidade esportiva garcense comparecer e levar o seu prestígio, o seu incentivo, ainda mais pelo cunho beneficente desse jogo, que, confirmando, vai começar às 10h. Ingressos, R$10. Ainda não adquiriu? Quer deixar para comprar momentos antes da partida? Não há problema. Vai ter ingresso à disposição de quem quiser comprar no domingo, um pouquinho antes do jogo. E também vai ser montado um bar no local com a renda toda voltada para o Mauri Ribeiro Proença. A sua presença será muito importante. Muito bem, pausa agora no GTV Esporte. Nesse primeiro bloco, retornaremos em instantes com mais informações do mundo esportivo. Todo cidadão tem direito à educação, lazer, saúde e segurança pública. Direitos que devem ser atendidos pelo governo. Afinal, somos nós quem financiamos os cofres públicos com o dinheiro dos impostos que pagamos. Só tem um problema nessa história: nem sempre esse dinheiro é aplicado corretamente pela administração pública. É quando acontece a corrupção.
considerada o maior obstáculo ao desenvolvimento econômico e social do mundo na avaliação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Só para você ter uma ideia, todos os anos, pelo menos 2,6 trilhões de dólares são desviados pela corrupção em todo o mundo, segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Dinheiro suficiente para alimentar aproximadamente 7 milhões de pessoas durante um ano, o equivalente à população do estado de Santa Catarina. Para evitar que a corrupção continue prejudicando milhões de pessoas em todo o mundo, contamos com um importante aliado, o Ministério Público, instituição que fiscaliza se os recursos públicos estão sendo usados para o bem de todos. Seu compromisso é impedir que as verbas sejam desviadas de áreas essenciais para o cidadão. E por ser um órgão autônomo e independente, o Ministério Público tem poderes de investigar indícios de corrupção em qualquer esfera do governo. Na prática, pode propor ações criminais à Justiça, investigar crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores, fiscalizar o cumprimento da lei de licitações, divulgar as investigações feitas e informar a população sobre o mau uso do dinheiro público. E você também pode ajudar o Ministério Público a combater a corrupção. Se identificar algum ato suspeito de corrupção na administração pública, denuncie ao Ministério Público. Além disso, você pode participar da campanha Corrupção Não, realizada em 21 países ibero-americanos que estão unidos para dar um basta nessa situação. Juntos, fazemos muito contra a corrupção. Espalhe essa ideia nas redes sociais e acesse o site corrupçãonão.mpf.mp.br sem tio e sem cedilha. Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos. Ministério Público Federal, seu direito, nosso dever. Agora no GTV Esporte, o destaque fica para a Copa de Futsal Garcense. Você sabe, ficou paralisada por 2 semanas em virtude da participação garcense nos Jogos Regionais de Oswaldo Cruz. E voltaram as partidas com a corda toda durante a semana. Foram muitos gols. Vamos conferir os resultados? Jogos válidos pela 13ª rodada, primeira fase, Copa de Futsal Garcense. Na terça-feira, o Vila Nova goleou o UFC 8-4, Carrossel e Ferroviária 3-3 e os Pior goleou o SEC pelo placar de 5-2. Nesta quarta-feira, tivemos a Quitanda derrotando o EFAF por 5-3, o Casinha de Lata vencendo o Clube Atlético Tateno por 6-4, os Come Quieto e RC Metal 3-3. Nesta quinta-feira, no fechamento da rodada, quase que deu para o Barça em lona, hein? Faltou pouco. O Escolegas venceu por 10-0, a única equipe que até o momento não somou pontos na fase de classificação. Os nossos intrépidos, inigualáveis atletas do Barça em lona. O Manolos Futsal acabou sendo goleado pelos Febre de Bola por 9-3 e o AFB, Amigos Febre de Bola, derrotou o Real Bate-Bola pelo placar de 4-3, folgou na rodada a equipe do Jafa Futsal. Em termos de classificação, finalizada mais essa rodada e restando mais 6 para o término, para o encerramento da primeira fase, a liderança é isolada para a Ferroviária. Logo a seguir, dividindo a vice-liderança, tem SEC e Jafa Futsal. O RC Metal é o quarto, os Come Quieto é o quinto, os Febre de Bola sexto, em sétimo lugar está o Carrossel, em oitavo Casinha de Lata, sendo bastante pressionado pelo Ospior e também pelo Vila Nova. Mas na edição do GTV Esporte da segunda-feira, estaremos trazendo todos os números, a classificação atualizadíssima da Copa de Futsal Garcense. Enquanto isso, você vai conferir os próximos jogos, sempre no ginásio João Gonzalez.
Será a 14ª rodada da primeira fase. Como passa rápido, hein? Na terça-feira, 19h30, Quitanda e Ex-Colegas. Às 20h10, Jafa Futsal e EFAF. Às 20h50, Real Bate-Bola e Clube Atlético Tateno. Na quarta-feira, 19h30, tem Manolos Futsal e UFC. Às 20h10, bom jogo esse, hein? Casinha de Lata e Ferroviária. Como curiosidade, estes times estariam se enfrentando se hoje tivéssemos o mata-mata. O primeiro Ferroviária contra o 8º Casinha de Lata. Às 20h50, Barça em Lona. Agora vai, hein? Frente os Febre de Bola. Na quinta-feira, fechando a rodada, 19h30, Vila Nova e Ospior. Essa partida é muito importante em termos de classificação. Às 20h10 tem Carrossel e RC Metal. E às 20h50, os Come Quieto e SEC. Vai folgar na rodada a equipe do Amigos Febre de Bola. E durante a semana, ao lado do cinegrafista Carlos de Oliveira, estivemos acompanhando mais uma partida. Desta vez, o Casinha de Lata, no jogo frente ao Clube Atlético Tateno. O placar foi 6-4. E a tônica desta matéria especial diz respeito à irregularidade do Casinha de Lata na atual temporada. Time que no ano passado foi o grande campeão do salonismo municipal. Será o que está acontecendo, hein? Vamos tentar descobrir nesta reportagem. De olho na tela. Como pode uma equipe que é campeã numa temporada e no ano seguinte, mesmo mantendo a mesma base de atletas, brigar pela 8ª e última vaga ao mata-mata? É isso que nós vamos tentar descobrir hoje. E essa equipe é o Casinha de Lata, campeão em 2014 e que está numa briga acirrada, jogo a jogo, rodada a rodada, brigando pela última vaga às quartas de final da Copa de Futsal Garcense. O Casinha de Lata, em 2014, espantou a coletividade esportiva garcense. Tudo isso pelo fato de ter conquistado o título inédito da Copa de Futsal. Isso porque, na fase de classificação, a equipe foi apenas a 6ª colocada entre os 8 que avançaram ao mata-mata. Na condição de surpresa, avançou nas quartas e nas semifinais. Na decisão, frente ao então campeão Carrossel, conseguiu o título tão aguardado na cobrança das penalidades máximas. Foi uma festa inesquecível, uma festa para ficar na história. Ninguém apostava na equipe, a não ser os próprios jogadores e o técnico Lecheik. Porém, um ano se passou e na atual temporada, mesmo com pouquíssimas alterações e mantendo a base vencedora, o Casinha de Lata não está bem no campeonato. Briga com Ospior e Vila Nova pela última vaga ao mata-mata. 2 atletas que participaram da campanha vitoriosa de 2014, bem como o técnico Lecheik, falaram antes do jogo frente ao Clube Atlético Tateno sobre essa situação da equipe. É que esse ano os times reforçaram bastante, né, Marcão? E nosso time mantém os mesmos jogadores, chegou uns a mais aí para somar com a gente. E a gente fizemos alguns jogos ruins, mas nós estamos aí nessa campanha, nessa caminhada e vamos buscar hoje a vitória para a gente poder buscar mais os 3 pontos. Eu acho que hoje o time previsto assim, para todo mundo querer estar competindo é com o nosso, porque ano passado ninguém, sabe assim, dava muito... Acho que muita moral assim, que a gente ia chegar. Aí viu que a gente pôde ser campeão. Aí esse ano acho que é a gente, né? O problema são vocês, não são os outros. É, a gente mesmo. A gente tá meio... Ainda não acordou o time, né? Tá faltando acordar ainda. Estar entre os 8 é um campeonato. Após
a classificação dos 8 é totalmente outro campeonato. O ano passado, o 8º tirou o primeiro, o 6º foi campeão. Então, portanto, após a classificação entre os 8, é outro campeonato. A vantagem de 2 gols do Casinha de Lata deixou a partida ainda mais fácil. Outras chances foram criadas e desperdiçadas, e o Tateno raramente conseguiu levar algum perigo à meta defendida pelo goleiro Miojo. Impossível continuarmos a falar da partida e não relembrarmos de uma frase que nunca ninguém ouviu no futebol: quem não faz, toma. De tanto perder gols, o Casinha de Lata acabou sendo surpreendido. Numa falha de Elivelton ainda na lateral. O atleta do Tateno acabou dominando a bola, partiu para cima do goleiro Miojo, conseguiu a finta e empurrou para o fundo do gol, diminuindo o placar. 2-1 Casinha de Lata. E a partida acabou se complicando de vez, ainda nos 20 minutos iniciais, quando novamente Ricardo acabou empatando a partida, 2-2. Mas, na pura sorte e ainda se aproveitando de uma falha do sistema defensivo do Tateno, o Casinha voltou a ficar à frente do placar, através de Nin, que empurrou a bola para o fundo da rede. E o primeiro tempo terminou assim, com a vantagem parcial do Casinha de Lata pelo placar de 3-2. Ah, eu ia me esquecendo. Vocês se lembram o que o Dolão falou momentos antes da partida sobre o fato dos atletas do Casinha de Lata dormirem durante os jogos? Será que ele mudou de opinião nesta partida contra o Clube Atlético Tateno? Dormiu. O time tá cochilando. Tem algumas bolas ali no lance que é pra matar a jogada, tá cochilando demais e o time tá vindo, só tá sofrendo só. A maior dúvida para o segundo tempo era se os atletas do Casinha de Lata, segundo Dolão, estariam dormindo ou acordariam para tentar a vitória e mais 3 pontos importantes na fase de classificação da Copa de Futsal. Porém, a cada lance ofensivo do Clube Atlético Tateno, a dúvida persistia. Estaria o Casinha acordado? Michel mostrou que não, pois anotou o terceiro gol, o de empate, logo no início da etapa complementar. E depois dessa cobrança de falta nada ensaiada, será que o Casinha realmente acordou na partida? O tempo foi passando, o Tateno segurando o empate e o Casinha de Lata criando chances e desperdiçando, como esta incrível oportunidade perdida por João Vitor. E a situação que era crítica complicou de vez, quando Anderson, de canhota, colocou o Clube Atlético Tateno à frente do atual campeão municipal, 4-3. Mas, para quem achava que estava definido o jogo, enganou-se, porque ainda houve tempo de João Vitor chutar no canto baixo direito do goleiro Rafão e decretar o empate, 4-4. E a virada aconteceu, num bonito gol marcado por Léo Márcio. Casinha de Lata acordando para a vida, 5, Clube Atlético Tateno, 4. E para deixar claro que a equipe acordou de vez no jogo, novamente Léo Márcio, 6-4 para o Casinha de Lata. Fim de jogo. O Casinha de Lata teve que acordar para conseguir virar e vencer o Clube Atlético Tateno, 6-4. Apesar da vitória e dos pontos conquistados, os atletas do Casinha sabem que, para tentarem algo a mais na Copa de Futsal, vão precisar mudar, e muito, a sua postura nos próximos jogos. Bom, os jogos que a gente vem fazendo,
a marcação tá pecando. Não tá jogando igual o ano passado, mas vamos ver, né? Os jogos decisivos a gente tem que jogar bem, porque senão a gente fica no meio do caminho. E o que precisa acontecer para a equipe voltar a mostrar o mesmo futsal do ano passado? O ano passado a nossa equipe tinha garra, a gente gritava. Agora a gente chega no jogo, joga sem vontade, sem garra, sem gritar. E a gente entrava contra o time grande, entrava com uma vontade, agora parece que foi campeão, nosso time perdeu a vontade. E é isso que acontece, tem que jogar com vontade para ganhar, porque senão fica difícil. A gente fica no meio do caminho. Esse ano o campeonato está muito bem disputado. Se tirar pelo jogo de hoje, a gente não chega nem mesmo entre os 8. O jogo de hoje mostrou aí que o nosso time não está com a garra, a vontade do ano passado, está se complicando no campeonato. Temos que voltar a ter a garra e a vontade que tinha sobrando no ano passado, onde até então o nosso time era apenas mais um correndo atrás do título. Esse ano, por ser campeão, o nosso time está bem abaixo do esperado entre a gente mesmo. Pausa para mais um intervalo. Logo após, tem mais informações, sempre aqui de Garça, para você que prestigia o GTV Esporte. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadouros do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Vamos destacar agora a 4ª edição do Grand Prix de kart desse ano de 2015. Grande movimentação no Kartódromo Municipal Rafael Marangão, a partir deste sábado. No domingo, a largada a partir das 8 horas. Grande movimentação, entrada franqueada ao público. Compareça, prestigie. O kart realmente é uma modalidade que tem crescido muito aqui em Garça. Jogos regionais. Calma, nós já falamos tudo sobre os jogos regionais da delegação garcense. Garça, 40 medalhas, 31 delas conquistadas pela natação, 6º lugar no geral, tanto na classificação, na pontuação final, como no quadro de medalhas. Mas por que ainda estamos falando dos Jogos Regionais de Oswaldo Cruz? Porque 2 atletas aqui em Garça foram medalhas de ouro defendendo outro município. Trata-se do time de futsal de Pompeia, que também quebrou um tabu. Nunca havia sido campeão da 2ª divisão e faturou o título, medalha de ouro, e ocupou o lugar mais alto do pódio. 2 atletas garcenses estiveram representando a equipe de Pompeia. Vamos destacá-los. O primeiro é o goleiro Lin, que foi o goleiro menos vazado. Parabéns ao Lin. Pompeia, medalha de ouro, ele aparece com a sua medalha e com o troféu do título. E o outro atleta é o fixo Douglas, né? O Douglas realmente é um bom atleta, aliás, não apenas bom atleta, é uma excelente pessoa. Mereceu realmente a conquista, está ele aí na foto todo orgulhoso com a sua medalha e também com o seu troféu. Parabéns a Pompeia, que foi a equipe medalha de ouro dos Jogos Regionais. Você já sabe, sempre aos sábados, às 11h30, você confere programa inédito do Lendas do Esporte. Neste fim de semana, estaremos conversando com uma pessoa que fez muito sucesso no futebol profissional, mais especificamente no Garça Futebol Clube. Foi um dos atletas mais queridos pelo torcedor. Ao longo dos anos, tornou-se o maior artilheiro em todos os tempos do azulão mais querido de todo o Centro-Oeste paulista. Estamos falando de Rogério Amadeu Atílio, o Rogerinho, que é o nosso convidado especial do Lendas do Esporte.
Não, eu nasci no Rio de Janeiro, no bairro de Vila Isabel, no dia 5 de maio de 1937. Faz pouco tempo. Faz um pouquinho de tempo. Os times, quando acabava o Campeonato Carioca, os times profissionais faziam excursão, mas de juniores, que não era junior, era juvenil, né? E aí aqueles que eles achavam, eles levavam embora. Por exemplo, um levava para o Botafogo, outro levava... Meu irmão e um zagueiro foi para o Botafogo, eu e mais 2 fomos para o Vasco. Falando isso, eu cheguei em Garça porque eu sou abençoado. Eu estava no trevo para vir para o Garça, um padre me trouxe. Já começou bem. Como é que chamava aquele padre? Você não conheceu, né? Que é no campo, Batistelo, né? Batistela. É, ele vinha vindo de Marília e o Corinthians foi jogar em Prudente, em Bauru. E eu ia ficar aqui em Garça. Eles me deram uma carona até o teu trevo. Nisso, o padre passou e me trouxe. E no mesmo dia, eu já fui jogar em Paraguaçu. Eu nem almocei. Cheguei aí, me deixou na porta da igreja, o Garça me pegou ali, que tinha mais uns jogadores que ficavam ali, e já fomos para Paraguaçu. O Garça tinha uma projeção assim. Eu não me recordo que nós perdemos um jogo aqui. Pode até ter empatado, mas perder um jogo aqui em Garça, eu não me recordo. Isso na campanha vitoriosa de Campanha 69. 68, 69. Eu não me lembro do Garça ter perdido um jogo aqui. Mesmo na campanha de 71, se perdeu, eu não me lembro. Aí quando nós chegamos lá, nossa mãe... Sai de 35 graus e chega para... Você olhava assim da janela do Pacaembu, você não via. Só via o de farolzinho dos carros, entendeu? Tava parado lá. E outra, lá é alto, porque é debaixo da arquibancada, é alto. Então, como disse, a ventilação é muita. É muito. A janela lá é aquele janelão, entendeu? Conheço bem esse alojamento. Conhece lá? Eu já fiquei lá com equipes de basquete, né? A gente sabe Um dia nós fizemos uma besteira, eu acho que foi besteira, e fazia aquecimento 4 horas da tarde, no Pacaembu, descer lá embaixo pro gramado 4 horas da tarde. Com o jogo sendo à noite? Com o jogo sendo à noite. É desconhecimento. É desconhecimento. Falta de planejamento. Desconhecimento, falta de planejamento. É igual muitas pessoas falam, mas o Garça vendeu o jogo, o Garça não queria ganhar. Não é que o Garça não queria ganhar. Ele teve uma dificuldade que não adianta você passar para aquele que ele não quer aceitar. E aí surgiu o convite, se eu queria vir para cá. Aí o Corinthians estava naquela fase, vai, não vai, aí eu aceitei vir para cá. Aliás, não era só para cá aqui. A pessoa que mandou eu vim para Garça, ele me deu um bilhete. Era para Marília ou para Garça. Eu rasguei o bilhete e vim para cá. Nós morávamos um perto do outro. Então eu passava e chamava ele, nós íamos treinar. Antes de treinar, nós íamos pro... E tinha o tio do Leila também, tio do Richard, o Dade. Então nós ia, passava no bosque e ficava jogando bote até a hora do treino. Todo dia nós fazíamos isso. E fora disso aí, o Valdir ia na minha casa, que era ali pertinho da casa dele, morava na Rio Mene, era pertinho da casa dele. Eu tinha amizade dentro da casa dele, com o pai dele, com a irmã dele, com o irmão dele. Então nós tínhamos muita amizade antes da mãe dele falecer, nós tínhamos muita amizade, entendeu? Então, ele praticamente, depois do treino, eu ficava treinando ele, o Valeriano ficava treinando ele, você entendeu? Então, nós tínhamos muito, nós ia e voltava. Quando ele não tinha nada, ele ia na minha casa, aí a gente saía para conversar. Depois que ele foi embora, eu fui em São Paulo assistir jogo, fiquei no apartamento dele. A nossa amizade é praticamente independente de futebol. Pegou de bastante surpresa, porque eu não calculava que
teria feito assim, pode ser um longo espaço, tanto gol. Você entendeu? Porque eu era atacante, mas eu era, como diz assim, mais um jogador de meio de campo do que um atacante de área. Definitivamente você está na história agora. Eu era o terceiro homem, entendeu? Quando jogava. Então não era aquele que jogava lá na frente. Fiquei surpreso, viu? Fiquei surpreso, inclusive, dele achar essa estatística aí. Então, ó, só confirmando, essa figura bastante simpática aqui ao meu lado, Rogério Amadeu Atílio, é o maior artilheiro da época do Garça Futebol Clube, de todos os tempos, né? Ele é o maior artilheiro, 54 gols em todas as fases do Garça Futebol Clube. Teve o Garça Esporte Clube, depois Garça Futebol Clube, enfim. Falou em futebol profissional. É muita coisa. Essa pessoa aqui, ó, é muita foi coisa. Que mais fez o torcedor comemorar gols. Foram 54. Tenho certeza que você vai acompanhar e vai gostar muito do que o Rogerinho tem para contar para todos nós. É neste sábado, 11h30, no Lendas do Esporte. E nós vamos ficando por aqui. É o final de mais uma edição do GTV Esporte, que volta na segunda-feira. A todos um ótimo fim de semana e até a próxima.